Boa noite aos irmãos. Nesse último cântico, quando nós cantamos, entoamos a Deus, falando que nós temos prazer em estar nos átrios do Senhor, eu me lembrei aqui da minha conversão, quando Deus, o Senhor alcançou-me com a sua graça lá pelos idos de 1981, já faz bastante tempo, alguns aqui nem eram nascidos nessa época, né? E Deus foi muito gracioso para comigo, porque Ele me deu assim um prazer enorme de estar na casa dEle. Até quando hoje eu peguei um trânsito um pouquinho mais intenso para chegar aqui, cheguei aqui, normalmente eu chego aqui bem mais cedo, eu cheguei aqui 15 para 7, mais ou menos isso, né? E aí alguns irmãos falam, puxa, eu pensei que você não viria, eu só não vou à igreja se eu estiver doente. Se eu estiver doente, porque desde a minha conversão ali, eu sempre tive muito prazer de estar na casa do Senhor. Eu me lembro que, quando eu frequentava a Vila Maria, na época de mocidade, nós tínhamos lá a escola dominical de manhã, tínhamos o culto, era quinta-feira à noite, estudo bíblico na igreja, e culto à noite. No domingo eu não faltava, acho que quase nunca, se faltasse uma coisa muito rara, muito difícil. Mas eu achava tão pouco, porque ainda procurava outras igrejas durante a semana que tivessem cultos da segunda-feira à noite, sábado à noite, para poder ainda participar. Então eu amo estar na igreja, amo estar com os irmãos, e se Deus me ajudar a constituir meu sonho de ser pastor, não vai ser nada difícil, porque eu amo estar na casa do Senhor, né? Alguma coisa que eu sempre fiz assim, de livre e espontânea vontade, por prazer, por desejo mesmo de estar na casa do Senhor, de estar com os irmãos, adorando. É um prazer louvar ao Senhor. Eu espero que esse cântico que nós acabamos de entoar seja uma realidade não só na minha vida, mas na vida de cada um dos irmãos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas nesta noite, Pai. Abençoa as famílias reunidas aqui, a tua família da Igreja do Jardim Fortaleza. Pai, nós precisamos muito do Senhor. Precisamos que o Senhor esteja abençoando as nossas casas, abençoando os nossos relacionamentos marido e mulher, os nossos casamentos. Que o Senhor esteja restaurando alguns casamentos, ó Deus, curando feridas, curando pecados. Alguns de nós, ó Deus, precisam ser despertados do sono espiritual. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor faça isso também. Deus, derrama bênçãos sobre o teu povo, bênçãos financeiras, não para o prazer financeiro, nem segurança financeira de cada um de nós, mas para que tenhamos, ó Deus, disponibilidade das riquezas suas para a glória do teu nome, para servir aos irmãos, para edificar o teu povo, para termos os nossos corações mais voltados à Tua Palavra e não tão preocupados, ó Deus, com as lutas do dia a dia. Segundo a Tua vontade, a Tua soberania, dá ao Teu povo, Deus, prosperidade em todas as áreas da vida. Na área emocional, na área financeira, na área familiar, na área de educação, nos seus trabalhos, ó Deus, nas nossas profissões, naquilo que fazemos durante a semana. Abençoa o teu povo, ó Deus, para que a gente tenha os nossos olhos voltados para o Senhor, para que a gente tenha contato com a tua palavra, Deus, para que a gente te adore em espírito e em verdade, para que a gente te ame, para que a gente tenha o nosso coração voltado a se alegrar no Senhor e na tua palavra. Pai, abençoa as famílias da tua igreja, Pai. Converte o coração dos pais aos filhos, Pai, converte o coração dos filhos aos pais, converte o coração do esposo à esposa, da esposa para o esposo. Converte, Senhor Deus, os nossos corações à Tua Palavra. Possamos conhecer o Senhor de perto, Senhor, não um Deus de longe, mas de perto, com intimidade com o Senhor, Pai. Tenhamos amor genuíno pela Tua Palavra, amor por estarmos na Tua casa, desfrutando dessa Tua presença gloriosa, desfrutando daquilo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua lei, da Tua palavra, dos Teus estatutos, dos Teus juízos. Pai, nós queremos ver Jesus. Nós queremos ver Jesus com os olhos da fé. Queremos, Deus, compartilhar das riquezas dos tesouros que o Senhor Jesus tem. Nós sabemos que a Tua vontade é ter comunhão conosco, Pai. E nós queremos ter comunhão contigo,
Por isso nós pedimos, santifica as nossas vidas, ó Deus, torna-nos cada vez mais puros, mais limpos, limpa o nosso coração, traga-nos, ó Deus, uma visão do Teu reino, como Ele é realmente, Pai. Traga-nos uma visão de que realmente é importante nesta nossa vida, Pai, olharmos para o Senhor, para o Teu reino e fazer a Tua vontade. Dá-nos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de comer a Tua palavra, de se alimentar da Tua palavra, de fazer a Tua vontade, de agradar ao Senhor em todo o tempo, Pai. Coloca isso dentro dos nossos corações, das nossas famílias, ó Deus, e que como famílias nós cheguemos ao Senhor em adoração, junto com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com todos os nossos vizinhos, parentes, amigos. Sejamos testemunhas fiéis, ó Deus, neste mundo tenebroso, neste mundo que está doente, esse mundo que está enfermo, que sofre. Pai, em nome de Jesus, essa é a nossa oração nesta noite. Ajuda-nos. E nesta hora, Pai, abre o nosso coração à Tua palavra, para que ouçamos, para que exaltemos o nome do Senhor Jesus através da obediência à Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Convido-os a abrirem Atos, capítulo 6. Nunca ninguém me perguntou, por que você está pregando em Atos? Por que você escolheu pregar em Atos ao longo do ano todo? Espero que cheguemos até o final do ano pregando em Atos. Ninguém nunca me perguntou. Porque eu tenho um sonho, e eu creio que a maioria dos irmãos, se não todos os irmãos, tem um sonho de nós constituirmos uma igreja aqui, uma igreja independente. Né? Não que a dependência da Vila Maria seja ruim, mas nós queremos ser adultos, né? Queremos andar com as nossas próprias pernas. E nada melhor do que o livro de Atos, para nos ensinar quais são as características de uma igreja vitoriosa, uma igreja fundamentada na palavra, nas Escrituras. Eu tenho destacado isso para os irmãos várias vezes. Tudo o que acontece em Atos está afirmado no Antigo Testamento. Nada do que está acontecendo ali está alheio ao que está no Antigo Testamento. Enquanto aqueles irmãos estão vivendo aqui, ano 62, foi escrito Atos, nós não tínhamos o Novo Testamento ainda completo na mão da igreja. Algumas cartas circulando, as primeiras cartas foram escritas por volta do ano 44, 49. Nós não tínhamos o Novo Testamento completo. Os apóstolos é que estavam encarregados de construírem o Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo. Então, nenhuma carta é melhor, nenhum livro, melhor dizendo, é melhor de estudar do que Atos, para uma igreja, para uma congregação como nós, que queremos nos tornar uma igreja. E queremos ter uma igreja firmada na palavra. Não uma igreja do oba-oba, não uma igreja firmada em conceitos estranhos, infelizmente, que estão permeando o nosso Brasil afora, né? Nós não queremos isso. Nós vamos ler Atos capítulo 6, versos de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Eu tenho dito aos irmãos que Satanás tem uma estratégia, e ele usa de várias armas dentro da sua estratégia, de enfraquecer a igreja,
tirar a igreja dos trilhos, tirar a igreja do seu foco. Satanás já tinha tentado através da perseguição branda, através do sinédrio. Nós já vimos isso. Depois veio um problema interno dentro da igreja, a hipocrisia de Ananias e Safira. Lucas não deixa de apontar os erros que nós temos dentro das nossas igrejas. Depois, Satanás imprimiu uma violenta perseguição a todos os apóstolos. Todos eles foram presos, todos eles foram chicoteados. Nós vimos isso no domingo passado, à noite. Agora, Satanás usa uma estratégia muito mais sutil, sutilíssima. Ele quer desviar os líderes da igreja do ministério para o qual o Senhor os chamou, o ministério da palavra. A distração. Eu creio, meus irmãos, que hoje a maior estratégia de Satanás hoje na vida das famílias cristãs é a distração. Ele tem tentado distrair as famílias de várias formas, muitas vezes através de uma vida até mais confortável. Se nós olharmos para a família dos nossos avós, se você fizer lá uma pesquisa com os seus avós, quem tem avô vivo ainda, ou o seu pai já bem antigo, bem idoso, você vai ver como era difícil os tempos antigos, como eram difíceis. Eram lutas terríveis, mas parece que as pessoas tinham mais fibra, elas eram mais constantes na igreja, parece que os crentes antigos eram mais fiéis, parece que os crentes antigos não mediam esforços para exercerem os seus ministérios. E eu tenho percebido já ao longo desses 30 e poucos anos de convertido do Senhor, que parece que o conforto tem sido uma estratégia que Satanás tem permitido que as famílias cristãs desfrutem e, ao mesmo tempo, os desviem do verdadeiro ministério para o qual Deus nos chamou. Parece que quanto mais tecnologia nós temos nas mãos, menos tempo nós temos para o Senhor. E não foi para isso que a tecnologia surgiu, que a criatividade humana fez com que a tecnologia surgisse. Foi para que nós tenhamos mais tempo para as nossas famílias. Mas o que a gente constata hoje? Isso não precisa ser doutor para verificar. O computador, as teclas, a mídia tem afastado as pessoas umas das outras, mesmo dentro das suas casas. A busca pela festa, pela diversão, pelas férias, pelo descanso, pelo lazer, é impressionante. A indústria de lazer, ela praticamente não entra em declínio em momento algum. É incrível isso. Outras indústrias mais importantes, elas entram em declínio. Na crise que nós estamos vivendo no Brasil, temos vários setores da indústria passando necessidades gravíssimas. A indústria do entretenimento não cai. Quer ver uma outra indústria que não cai nessa época de crise? A da... Como é que eu chamo essa indústria? A dos cosméticos. A indústria da beleza feminina. Não entra em crise. Eles não estão com problema de emprego. Talvez uma quedinha ou outra nas vendas, mas nada que abale. Satanás ele tem uma estratégia, meus irmãos, de nos desviarmos da palavra, do ministério da palavra. No Antigo Testamento, nós temos o ministério da palavra restrito a alguns homens. No Novo Testamento, o ministério da palavra ele é distribuído pela igreja toda. Nem todos têm o ministério da pregação, mas como falado no domingo passado à noite, todos nós somos responsáveis por ensinar a palavra. Isso é uma responsabilidade da igreja, não é do ministro, pastor, do diácono, do presbítero, é de toda a igreja. Testemunhar, evangelizar. E Satanás tem desviado a igreja hoje desse foco, dando-lhe conforto, segurança, tecnologia. Não que Satanás faça isso, mas ele se usa disso. Ele usa desse nosso conforto moderno para nos desviarmos das coisas mais importantes. Ele nos distrai. A distração é uma grande estratégia. Aqui Lucas nos mostra um grande problema que estava acontecendo na igreja.
aquela igreja nascente, que já devia ter talvez uns 15 a 20 mil membros, essa igreja em Jerusalém. Era uma igreja enorme, cresceu em muito pouco tempo. Nós tínhamos 2 grupos de judeus aqui. Nós temos os judeus de origem helenista e os judeus da Palestina, os hebreus realmente, o hebreu da gema. Os judeus foram dispersos por vários países, desde a antiguidade, principalmente depois do cativeiro babilônico em 586 a.C. E havia judeus espalhados por todos os cantos da terra. A cultura dominante ali, mesmo sendo o Império Romano aquele que dominava politicamente, mas a cultura dominante era grega. Então, os judeus dispersos por todos aqueles países adquiriram uma cultura grega. Eles não só falavam o grego, como eles tinham um pensamento mais voltado para a filosofia grega. Os judeus que ficavam na Palestina, eles tinham uma preocupação em manter a pureza do judaísmo. Então, eles eram os judeus hebraístas, ou judeus puros, ou judeus da Palestina, também chamados. Por isso que Lucas vai dizer no primeiro versículo: naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, a igreja cresceu muito, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Todos eram judeus. A igreja aqui, ela começa a partir do capítulo 6 a fazer aquela mudança de Jerusalém, Judeia e logo no capítulo 8, Samaria. A promessa de Jesus do capítulo 1, verso 8 está se cumprindo. Eu sempre disse isso para os irmãos. É notório ver como Lucas quer que nós entendamos que é o Senhor Jesus que dirige os caminhos da igreja. É o Senhor Jesus que soberanamente controla tudo o que acontece na igreja. E Ele está agora criando um movimento, Ele vai dar start num movimento que vai levar a igreja a sair de Jerusalém. Porque era essa a vontade do Senhor. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, um pequeno círculo, Judeia, um círculo maior, Samaria e até os confins da terra, toda a terra. Essa é a ordem do Senhor e que não mudou até os dias de hoje. Não mudou. É a vontade do Senhor ainda para a nossa igreja, que nós não fiquemos presos só ao Jardim Fortaleza. Nós precisamos pensar em Guarulhos, nós precisamos pensar no estado de São Paulo, no Brasil e talvez em algum outro lugar do mundo que Deus queira que nós alcancemos. Sempre foi a vontade do Senhor essa e Ele não mudou. Não mudou. Dentro desse movimento há um problema interno. Aqueles judeus que vinham da dispersão, os judeus que vinham de outros países, eles traziam a sua cultura grega para a Palestina, e eles moravam ali em Jerusalém. Veja, Jerusalém é o centro do judaísmo. Os judeus que estavam na Palestina não queriam misturar-se muito com aqueles judeus que vinham da dispersão, os judeus helenistas. Eles não queriam muita mistura. Esse é um problema de pecado que começou muito lá na antiguidade. Quando Adão e Eva pecaram e saíram do Éden, nós já começamos a ter divisões. Caim matou Abel. Os povos não se entenderam depois de Babel. Há uma necessidade das pessoas estarem criando panelinhas, divisões. Essa é uma característica nossa, humana. Nós temos dificuldade com o estrangeiro, mesmo que você seja da mesma fé. E eles eram todos crentes. Esses judeus helenistas e judeus hebreus, que está dizendo aqui, eram crentes, eram cristãos. As viúvas desses judeus que estavam da dispersão, que vinham para a Palestina, que vinham para Jerusalém, a ideia delas era o seguinte: eu quero morrer em Jerusalém. Até hoje, para os judeus, Jerusalém é a menina dos olhos deles. Eles morrem por Jerusalém. E as viúvas, então, vinham para Jerusalém porque elas queriam morrer ali. Só que o que acontece? Você vê um monte de viúva da dispersão, do mundo grego, vem para Jerusalém. As viúvas daquela época, elas não tinham o mesmo sistema de INSS, de aposentadoria, que nós temos hoje. Haviam leis no Antigo Testamento que cuidavam das viúvas.
Aquelas viúvas helenistas, elas estavam sendo esquecidas na distribuição que a igreja estava administrando. Vocês lembram quando nós lemos capítulo 4, verso 35, que aquilo que se arrecadava na igreja de Jerusalém, eles colocavam aos pés dos apóstolos e se distribuía à medida que qualquer um tinha necessidade. Só que as necessidades foram aumentando, a igreja cresceu muito. Por isso Lucas é cuidadoso e diz, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos. A igreja cresceu bastante e os problemas cresceram junto. Então nós não sabemos exatamente por que as viúvas helenistas foram preteridas naquela distribuição dos bens. Talvez não por maldade, talvez porque privilegiaram as viúvas da terra. Isso é uma característica humana, é uma característica pecaminosa da nossa humanidade. Nós fazemos diferenças. E esse era o problema instalado. Veja, houve uma murmuração. Esse é um outro problema que nós temos dentro das nossas igrejas, até hoje, porque isso faz parte da humanidade. É interessante que a palavra que diz aqui, as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, houve uma murmuração dos helenistas, homens e mulheres. Essa palavra murmuração que está aqui é a mesma palavra, transliterada do hebraico para o grego, que aquele povo de Israel usou lá no deserto. É a mesma palavra. E ela é uma palavra interessante, porque ela é uma estrutura de linguagem que a gente usa até hoje no nosso português, quando você quer falar assim, você usa um som de um animal, você usa um som, por exemplo, murmurar, é mais ou menos assim, como um pato. É gozado isso. A palavra é a mesma. O povo estava reclamando de quem? Dos apóstolos. Olha, as viúvas helênicas estão sendo deixadas de lado na distribuição. Então nós temos um problema de divisão, de uma pretensa divisão dentro da igreja, e temos problema de murmuração. Então, aqui está instalado o problema, no versículo 1. Como é que aqueles irmãos, como é que aqueles apóstolos, que tinham o ministério principal de pregar a palavra, dar testemunho, como é que eles resolvem? Verso 2. Então, os 12 apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Aqui tem alguns detalhes importantes. É a primeira vez que Lucas se refere aos 12 apóstolos como os 12. E isso não é o acaso. Eu já falei para os irmãos aqui, toda vez que Lucas usa uma expressão que ele não havia usado no livro, pode ter certeza ele tem um bom motivo para usar. Ele está querendo nos mostrar alguma coisa. Isso vai ficar mais claro no verso 3, porque diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. 12 e 7. Por que 7? Por que Lucas foi mencionar 12 só agora? Porque esse é um momento marcante da igreja de Jerusalém. Os 12 representavam as 12 tribos de Israel, a igreja do Antigo Testamento. Os 12 apóstolos estavam passando a autoridade agora para 7 homens, porque ele está querendo mostrar que a autoridade da igreja judaica de Jerusalém estaria passando para os gentios. Era a ordem do Senhor. Por que 7? Vocês lembram da tábua das nações, em Gênesis, quando fala das 70 nações? Por que 70 nações? Porque significava toda a comunidade gentílica da terra. 7 vezes 10. Era um número completo, todos os gentios. Por que eles pedem para escolher 7 homens? E desses 7, todos os nomes são nomes gregos, não são nomes hebraicos. Veja,
Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau. Nenhum nome hebraico. Todos os nomes gregos, gentílicos. O que Lucas está querendo nos mostrar? Deus está cumprindo a sua palavra. Através de um problema interno da igreja, ele usa esse problema para que soberanamente ele faça com que o centro de gravidade da palavra, que está dentro do judaísmo ainda, ele se transfira para o mundo gentílico. Os 7 representavam o quê? Os representantes dos helenistas. Ainda eram judeus, não eram totalmente gentios, mas isso significa que a palavra de Deus está mudando o centro. Ela vai deixar de estar limitada ao judaísmo de Jerusalém para ir para todos os gentios. Então, os problemas que acontecem dentro da igreja, Deus está trabalhando para que eles não só sejam solucionados, mas para que a palavra de Deus se cumpra. Os 12 não é o acaso que Lucas está usando aqui. Ele está mostrando, a palavra está saindo do âmbito de Jerusalém, do âmbito do judaísmo, e ela vai se expandir agora. E o que vai acontecer logo a seguir no capítulo 7? O que vai acontecer? Estevão vai dar um testemunho, e ele vai ser perseguido. E por causa da perseguição de Estevão, ele vai ser martirizado, a igreja vai ser perseguida, e o que vai acontecer? Toda a igreja vai ser dispersa. Então, aqueles irmãos que talvez não quisessem sair de Jerusalém, porque ainda estavam ligados às tradições judaicas, eles vão sair de uma forma ou de outra. Eles vão ter que sair da sua zona de conforto. Irmãos, compreendam, Deus ele vai cumprir a sua palavra. Se você ficar distraído, se você ficar confortável na sua casa, se você não estiver antenado, se você não estiver discernindo o ministério que Deus nos dá individualmente e como igreja, Deus vai fazer o seu plano de qualquer forma. A única coisa que vai acontecer é que você vai perder a oportunidade de estar na obra. Só isso. Ou talvez Deus te dê alguma dificuldade para você sair do banco. Foi isso que estava acontecendo aqui. Deus já estava movendo os alicerces daquela igreja. Aquela igreja já estava muito confortável. Talvez 15, 20 mil pessoas estavam ali perto do templo. Tudo era tão bom. Alguma perseguiçãozinha ou outra aqui do Sinédrio, mas a igreja estava sendo aceita. Aliás, muitos sacerdotes obedeceram à fé, nós vamos ver isso no verso 7. Muitíssimos sacerdotes. Sabe o que é um sacerdote judeu se converter ao cristianismo? Era alguma coisa extraordinária que estava acontecendo ali. Era um grande avivamento em Jerusalém. Mas os 12 apóstolos, eles tiveram um discernimento espiritual, que é esse que eu quero trazer para os irmãos hoje aqui à noite. Esse é o ponto principal. Os 12, diz o verso 2, eles convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Talvez não é porque eles estavam sobrecarregados de serviço. Não é isso. E não é porque eles estavam considerando que o serviço, a distribuição dos alimentos, era menos importante do que a pregação da palavra. Não era isso também. É porque eles sabiam que o ministério para o qual Deus os chamou era o ministério da palavra. Eles não poderiam se desviar. Eles tinham orientação do Espírito Santo o tempo todo. Vocês têm que testemunhar da palavra. Lembram-se das várias pregações que Pedro fez? O que ele sempre menciona? A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, e nós somos suas testemunhas. Então eles discerniram, eles falaram: nós não podemos deixar a palavra, nós não podemos nos envolver com outras coisas, embora dignas, embora necessárias, embora importantes. Meus irmãos, quantos pastores hoje em dia, e eu não vou falar só de fora da IPB não, dentro da IPB, mudando
o centro de pregação da palavra por obras sociais. Isso não é bíblico, isso é antibíblico. Obra social é muito importante, a igreja tem que fazer obra social, tem, mas é segundo plano. Não é que é menos importante. A obra social, ela tem que acompanhar a palavra que você prega. Mas você não pode simplesmente pegar uma pessoa que está em necessidade social, seja ela de qual for, e você simplesmente ir lá trazer um donativo, trazer uma bênção material para aquela pessoa e não falar do evangelho para ela, não levar a palavra para ela. E muitos estão fazendo isso. Muitos estão trocando o seu ministério centralizado na palavra pelo ministério de ação social. E ainda mais, não só trocam, como culpam a igreja pelo fato de não fazer obras sociais. Essa igreja aqui nem parece ser uma igreja cristã, porque ela não faz obra social. Meus irmãos, a igreja nunca foi chamada para fazer obra social. Nunca. Pode ler Antigo Testamento, Novo. Nós, como crentes, lá fora, sim, nós temos as nossas responsabilidades como cidadãos do céu, cidadãos de um novo reino, cidadãos de uma nova vida, como nós vimos no domingo passado. Nós somos cidadãos de uma nova criação, de uma nova era, a era do Espírito. Por sermos esses cidadãos, é claro que Deus usa as nossas vidas para abençoarmos pessoas que estão ao nosso lado e que precisam de uma ajuda financeira, de um ombro amigo, de um donativo, de você levar no hospital, de você orar pela pessoa doente. É verdade, tudo isso é verdade. Mas você não pode trocar a palavra de Deus por nada disso. Nada disso. Isso é um erro. E nós temos igrejas inteiras sendo minadas por isso. Temos igrejas hoje que se transformaram em belos trabalhos sociais. Mas não estão mais pregando a palavra. Não estão mais ensinando o povo a palavra. Nós não temos mais apóstolos hoje, nós já discutimos isso bastante aqui. Mas os pastores hoje, eles têm uma coisa que segue a linha dos apóstolos, que eles devem pregar a palavra, o ministério da palavra. Aliás, a palavra ministério, ela é diaconia. A palavra que ele está usando aqui, servir às mesas, esse verbo servir às mesas, é diaconel. É a mesma raiz. Servir à mesa, ou seja, a dar assistência àquelas viúvas que estavam precisando, e ministrar a palavra, é a mesma palavra, é a mesma raiz. Servir a palavra. Os pastores, eles têm que estar preocupados em servir através do ministério da palavra. E como é que o ministério da palavra se aplica hoje em dia? Através do que eu estou fazendo aqui hoje, a pregação da palavra, da escola dominical, o ensino da palavra, aí entram os presbíteros, os diáconos, os líderes da igreja. Através, por exemplo, da visitação. Se Deus permitir, o ano que vem eu não tenho mais o seminário, eu vou poder visitar os irmãos, é o meu sonho. Estar visitando na casa dos irmãos e ensinando a palavra. Eu não vou lá para tomar cafezinho. Se for para tomar cafezinho, eu tomo em casa, meus irmãos. Eu vou lá com muito prazer tomar cafezinho com você, comer um bolo que vocês fazem muito gostoso, mas eu vou lá para falar da palavra, para ensinar a palavra, para aconselhar a palavra. Aconselhamento na palavra. Esses outros ministérios, ensino da palavra, aconselhamento na palavra, não é só tarefa do pastor, não. É tarefa de todos os membros da igreja. Por isso que Romanos 15, 14, o apóstolo Paulo fala, aconselhai-vos mutuamente uns aos outros. Todos têm que se aconselhar na palavra. Como é que você vai aconselhar na palavra se você não estuda a palavra? Esse é o ministério da igreja. Aconselhar na palavra, visitar na palavra. Por isso que não pode ter uma reunião da igreja, nenhuma que for, nenhuma, nem de criança. Você pode fazer a reunião que for. Você vai fazer uma reunião para brincar. Tem que ter palavra. Até para explicar por que você está brincando. Por que você fez um passeio no parque? Você foi lá para se divertir no parque? Puxa vida, a palavra fala sobre isso. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus, até se divertir no parque.
Não podemos abrir mão disso, meus irmãos. Não podemos abrir mão disso de forma nenhuma. Há pastores, principalmente de igrejas grandes, que se perdem em administrar a igreja, administrar problemas. Eles pegam tantas coisas para fazer, e o principal deixam de lado. Eles têm que administrar o dinheiro da igreja, eles têm que administrar problemas da igreja o tempo todo. Construção, banco se quebrou. Essa não é a função dos pastores. O ministério da palavra é a função dos pastores. Através do aconselhamento, através do ensino, através da pregação. Eu até entendo que igrejas muito pequenas, igrejas assim, sem condição nenhuma, em lugares muito isolados do nosso Brasil, o pastor tem que ser aquele que constrói, aquele que administra, aquele que é o diácono, que é o presbítero. Tem casos assim, mas são casos temporários, passageiros. Uma igreja como essa aqui, nós não precisamos, porque nós temos vários dons aqui. Temos bons administradores, temos pessoas de vários talentos que Deus tem dado. Se eu me perder aqui, gastando tempo com os irmãos, não treinando os irmãos na palavra, não ensinando os irmãos na palavra, não encorajando os irmãos na palavra, não aconselhando os irmãos biblicamente, eu estou errando. Quem administra a igreja é a liderança da igreja. É assim que nós devemos crescer desta forma, meus irmãos. Firmados na palavra. Uma igreja firmada na palavra é uma igreja forte. Vai ser sempre forte. E não vai ser balançada por ventos de doutrinas, não vai ser balançada por modas. Não vai. Vai fazer o trabalho social? Vai. Mas dentro do equilíbrio. Não desequilibrado. Grande trabalho social e palavra, nada. Não tem ensino. Os membros estão vivendo de qualquer jeito. Casamentos sendo destroçados. Adolescentes vivendo de qualquer jeito. Jovens vivendo de qualquer forma. Pessoas que não sabem como que resolvem os seus problemas no trabalho, porque não tem uma orientação bíblica. Escolas dominicais, igrejas que estão abandonando as escolas dominicais. Igrejas abrindo mão. Ah, não, a escola dominical deixa para lá. Vamos fazer só o culto à noite. Não podemos incorrer nesse erro, meus irmãos. A palavra diaconia, servir, é tanto ministério da palavra como servir às mesas. E graças a Deus pelo discernimento daqueles apóstolos. Agora, uma outra forma de administrar daquela liderança, que graças a Deus nós adotamos como presbiterianos. Eles apresentaram o problema para a comunidade. Convocaram a comunidade, chamaram a comunidade. Eles não resolveram sozinhos, eles não fizeram uma reunião sozinhos e resolveram o problema. Chamaram a comunidade, instruíram a comunidade, olha, não é bom que nós deixemos a palavra, nós não podemos deixar a nossa tarefa. Então vocês vão escolher dentre vós, vocês vão eleger dentre vós, dentro da comunidade, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Irmãos, há uma disputa entre os teólogos, você vai ver alguns estudiosos falando aqui que nós não temos o início da diaconia aqui, como diáconos, como a gente conhece hoje. E outros defendendo piamente, não, aqui começou a diaconia. É uma briga longa. Eu não quero dar uma palavra final aqui para vocês. Mas me parece que realmente aqui não tem nada a ver com diáconos. Por alguns detalhes. Primeiro, ministério, ou quando fala servir às mesas, porque tem gente que se baseia nisso, servir à mesa. Mas quando ele fala aqui no verso 4, quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Essa palavra ministério e o servir à mesa é a mesma, igualzinho, não muda nada. Então eu não posso falar que alguma coisa é relativa ao diácono e o diácono não tem nada a ver com a palavra. Isso é outra coisa estranha que eu vejo na igreja. Ah, ele vai ser um bom diácono, porque ele não é muito de estudar a Bíblia, não é muito de orar, assim, de estudo bíblico, não gosta muito, não. Mas olha, ele faz um trabalho social incrível. Estranho isso.
Estranho, esquisito. Porque o diácono, ele vai ter mais contato, inclusive, com as pessoas que estão passando por necessidades, por lutas, e ele vai ter que instruir. Não é só levar o alimento, a cesta, pagar a conta de luz ou a conta do gás. Ele vai ter que levar a palavra, instruir na palavra, orar pela pessoa. Se a pessoa não tem coração na palavra, como é que ela vai ser diácono? Não tem como. O outro motivo, nas listas de Paulo em Timóteo e Tito, não há essa característica de cheio do Espírito e de sabedoria para ser diácono. Você pode procurar lá. Não é essas duas características, cheio de sabedoria e cheio do Espírito. Então, na minha opinião também, eu não vejo aqui o início da diaconia. Aliás, era muito cedo ainda para o início da formação da diaconia na igreja, como nós conhecemos hoje. É importantíssimo o ministério dos diáconos, importantíssimo. E não é menos importante do que o ministério dos presbíteros, não é. Infelizmente, é outra coisa errada que nós herdamos. Não sei de onde veio isso. Às vezes a pessoa pensa, eu primeiro vou ser diácono para depois eu ser promovido e eu vou ser presbítero. Não existe isso. O cargo de diácono é tão importante quanto o cargo de presbítero. A função. A pessoa não fica importante em nada. Ela é tão importante quanto a pessoa que faz a limpeza da igreja, que faz o cafezinho, que recebe a pessoa lá na porta, que ora. Não tem diferença nenhuma. Então, umas coisas esquizofrênicas que a gente vai criando por causa dos nossos próprios pecados humanos. Então, eu particularmente creio que aqui não há o início do diaconato na igreja. Não é aqui. É mais lá na frente, nas cartas pastorais. Mas essa é uma briga de teólogos. Vocês vão encontrar outros teólogos procurando outros argumentos que, para mim, não satisfaz, mas fiquem abertos. O que é importante, meus irmãos, é que vocês entendam o que ele diz no verso 4. Quanto a nós nos consagraremos à oração e à diaconia da palavra. Se nós queremos ser uma igreja forte, nós precisamos ter líderes fortes, presbíteros e diáconos fortes. O que significa um presbítero e um diácono forte? Que se dedica à oração e ao ministério da palavra. Nós não temos o mesmo ministério da palavra do que os apóstolos. Os apóstolos eles estavam formando o Novo Testamento. Eles recebiam revelação. Nós não recebemos revelação. Nós agora pregamos aquilo que os apóstolos pregaram. Nós não revelamos nada novo. Nós só instruímos. E dependemos da iluminação do Espírito Santo. Somente isso. Mas a igreja escolheu seus líderes. Isso afirma e confirma o nosso modo de organização eclesiástica. A igreja escolhe os seus líderes. Essa é a importância de nós como comunidade da fé, como a comunidade do Espírito, a comunidade de uma nova criação, termos isso consciente, discernimento, irmãos. Nós escolhemos os nossos líderes. Se nós, como igreja, não escolhemos bem os nossos líderes, lá na frente nós vamos ter problema. Aí não adianta ficar igual um pato, resmungando, porque isso é pecado. Lembre-se que eu falei, o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. O livro de Josué é o primeiro livro histórico do Antigo Testamento depois da lei. E se você for ver as comparações entre Josué e Atos, você fica impressionado. Porque o que aconteceu quando o povo saiu do Egito, foi para o deserto, estava prestes a entrar na terra prometida? O que eles fizeram? Murmuraram. E Josué, ele recebeu a imposição das mãos de Moisés para também ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Você vai ver isso lá em Deuteronômio. Só que agora nós não temos uma única pessoa dirigindo um povo inteiro. Nós temos toda a comunidade da fé cheia do Espírito. O Espírito agora não é mais característica de um ou outro, é de toda a comunidade. Todos nós temos o Espírito. Devemos eleger homens cheios do Espírito e de sabedoria para que dirijam uma igreja cheia do Espírito. Não é que a igreja pode ter o privilégio, se eu posso chamar isso de privilégio, de não viver cheia do Espírito. Muito bem.
O que aquela igreja fez? O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram então aqueles 7 homens, todos de nome grego, e Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo. Por que ele dá destaque a Estevão? Porque Estevão vai ser muito importante nos próximos capítulos, dali para frente. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ou seja, aqui é claro o que Lucas está querendo nos mostrar. A autoridade que estava dentro dos apóstolos, dentro da comunidade judaica, está passando agora por uma comunidade gentílica. Não gentil puro ainda, eles eram ainda de origem judaica. Mas a obra da palavra está sendo transferida. O verso 7, ele é mais claro ainda, porque veja como que começou o texto no verso 1. Naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos. E o verso 7 termina, crescia a palavra de Deus. Eu já falei isso para os irmãos, quero lembrá-los. Lucas ele vai usar alguns resumos ao longo do livro de Atos que vão ser marcantes para aquilo que ele quer nos mostrar. Esse é o primeiro grande resumo, verso 7 do capítulo 6. Ele é um marco aqui. A igreja está mudando o centro de Jerusalém para a Judéia. E ele fala, crescia a palavra de Deus. Mas como cresce a palavra de Deus? Porque mais e mais pessoas abraçavam a fé. E ele vai dar um exemplo aqui. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. A mesma expressão do verso 1. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Entre o começo de multiplicação de discípulos e o último multiplicação de discípulos, o que nós temos aí no meio? Problemas dentro da igreja, como resolver esses problemas dentro da igreja, mas o mais importante de tudo isso, como resolveram? Através da palavra, centralidade da palavra. Meus irmãos, uma igreja que quer ser firmada como uma igreja e que não conhece a palavra de Deus, vai ter dificuldades. Vai ter dificuldades. Outro dia, conversando com Dona Olga, eu falei assim, Dona Olga ficou viúva. E eu falei assim para ela, Dona Olga, eu sei que a senhora tem uma família presente, uma família que a ama, que está cuidando da senhora, uma família que vai lhe dar todo o sustento, como tem dado, mas se a sua família faltar, a família da fé não pode faltar. Porque é nossa tarefa cuidar ainda das viúvas. As viúvas no Antigo Testamento, os órfãos do Antigo Testamento, eles eram vulneráveis. Eles não tinham os mesmos sistemas que nós temos hoje. E em alguns casos, as famílias abandonavam mesmo. Mas nós, como comunidade do Espírito, não podemos abandonar os órfãos e as viúvas, ainda hoje. E não é lei, é o Espírito que nos leva a ter esse cuidado com aqueles que estão vulneráveis, aqueles que estão passando por dificuldades. Mas veja bem, meus irmãos, eu quero que os irmãos entendam isso. Mas tudo isso passa pelo ministério da palavra. Eu tenho que entender, discernir o que é o corpo de Cristo e o que o Senhor está querendo fazer. Ele está querendo fazer através disso que não haja necessidades dentro do povo de Deus, não pode haver necessidades, não pode haver pessoas passando necessidades e outros sobrando, não pode. Não pode ninguém aqui passar necessidade. Essa é a ordem do Senhor desde o Antigo Testamento. Só que nós não estamos debaixo da lei. A lei não nos rege. Nós cumprimos a lei pelo poder do Espírito. Mas nós temos que discernir o ministério que o Senhor está fazendo de propagação da sua palavra. Esse é o objetivo da igreja. Propagar a palavra do Senhor e não fazer obra social. Mas não podemos deixar nenhum dos nossos abandonados, nenhum, nem as viúvas, nem os órfãos, nem os pobres. Eu espero que isso fique bem claro para nós, irmãos. Isso é importantíssimo para nós crescermos como igreja, porque, infelizmente, muitos, e volto a repetir para os irmãos, não é só fora da IPB, não, dentro da IPB, tem se perdido
por não entenderem a centralidade daquilo que Deus faz. Por isso, discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Nós não podemos ignorar o que Satanás tem tentado fazer com a igreja hoje. Meus irmãos, o diabo nunca vai aparecer para você, amanhã, segunda-feira, ele não vai aparecer para você na figura do seu chefe. Bravo, injusto. Não vai. Satanás não vai aparecer para você de chifrinho, rabinho e tridente na mão. Isso é misticismo da Idade Média. Não vai. Não vai. Satanás não vai assombrar a sua casa. Não vai. Satanás não pode tocar em você, porque você é habitação do Espírito Santo, se você é crente. Porque se você não é crente, aí ele pode fazer muito mais em você. Mas se você tem o Espírito de Deus, ele não pode fazer nada por você, em você. Agora, uma coisa que ele vai fazer, ele vai tentar distrair você bastante. Ele vai tentar desviar você da palavra o tempo todo. Ele vai criar problema, ele vai criar conforto, ele vai te dar muito dinheiro. Ó, muito dinheiro e pouco dinheiro, os dois são problemas. Muito pouco dinheiro é problema. Porque você fica numa luta imensa, e se você é ansioso, se você não confia em Deus, você fica preocupado em como é que eu vou pagar a conta, como é que eu vou comer hoje à noite, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, e a sua mente se volta para o problema e você deixa de olhar para o Senhor. Muito dinheiro, muito conforto, muita segurança, também é a mesma coisa. Você fica olhando para tudo aquilo que você tem. Olha, agora eu vou passear, eu vou fazer isso, eu vou comprar um barco, eu vou comprar um sítio, eu vou comprar uma casa na praia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e você vai se distraindo. Você quer começar a destruir sua família? É só você começar a comprar esse monte de coisa. E não só a palavra de Deus me instrui, meus irmãos, mas eu tenho visto isso ao longo dos meus 30 e poucos anos de convertido. Quantas famílias que antes eram firmes na igreja, prosperaram economicamente, e a segunda geração dos filhos, todos fora da igreja. Todos. É a maioria do que acontece. Porque nós não discernimos o que Deus está fazendo na nossa vida, como indivíduos, como família e como igreja. Discernimento espiritual, meus irmãos. Precisamos clamar por isso. E Deus é gracioso. Deus é gracioso. Aqueles irmãos não eram diferentes de nós. Eles tinham problemas de grupos, eles tinham problemas de pessoas murmurando. Eles estavam sendo tentados para se distraírem da palavra, como nós. Não há diferença nenhuma. A diferença entre o profeta Elias e nós? Nenhuma. Mas o Senhor é gracioso, Ele trabalha na nossa vida, Ele vai através da sua palavra nos instruindo e nos corrigindo. É assim que o Senhor faz sua comunidade da fé, a comunidade do Espírito. Vamos orar. Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor não permita que nenhum dos irmãos aqui da igreja, nenhum, mesmo aqueles que não estão aqui hoje, eles nunca se distraiam, nunca. Que eles estejam como soldados, alertas, vigilantes, com seus olhos bem abertos, para enxergarem aquilo que o Senhor está fazendo ainda hoje, para o teu propósito nas nossas vidas, para aquilo que o Senhor quer da nossa vida, ó Deus. Nós somos soldados do teu exército. Pai, não deixa que a gente se distraia, não olhemos nem para um lado nem para o outro, mas olhemos para o Senhor, para a tua palavra, que a gente tenha discernimento espiritual, ó Deus. Nós não ignoramos Satanás. Obrigado pela tua palavra que foi registrada, Pai, desta forma, que nos mostra que o Senhor soberanamente está controlando o caminho da tua igreja. E pela tua graça, o Senhor vai livrando o teu povo das grandes armadilhas que Satanás coloca ao nosso caminho, no nosso caminho. Pai, obrigado por Jesus Cristo.
Obrigado pelo sacrifício dele. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito, ó Deus, que nos dirige, que nos faz caminhar para frente, para olharmos para frente. Deus, abençoa esta igreja para que ela tenha uma visão forte da tua palavra, mesmo pequena, mas nós sejamos firmes na tua palavra, Deus, fiéis à tua palavra, tementes à tua palavra, que sejamos dirigidos pela tua palavra, não pelas nossas mentes tão somente, não pelos nossos planos mirabolantes, mas nós sigamos a tua palavra, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.